Boa noite, gente. Desculpa pelo transtorno aí, bonitas, Juliana e Giovana. Tá? Boa noite, professora. Tudo bom? Eu realmente não sei o que houve aqui com o microfone, eu dei aula o dia inteiro. Um tempo no meio da tarde ele também parou de funcionar, depois eu entrei em outra turma e voltou normalmente, então eu não sei mesmo o que aconteceu aí. Mas ainda bem que temos suporte aí, telefone e também computador. Gente, nós vamos começar hoje, tá? Fechando o assunto do feedback. Fechando como? Separei alguns exercícios para a gente fazer juntas, tá? Realmente não está na plataforma ainda para vocês, porque nós vamos fazer aqui, já discutir a resposta e depois eu libero o gabarito lá para vocês, certo? Já que semana passada fizemos aqueles defunções, né? Conversamos um pouquinho mais sobre feedback, como dar, como receber esse feedback. Então, separei agora uns exercícios para a gente retomar e entender até como é que isso pode ser cobrado. E aí, depois, vamos seguir o conteúdo, tá? Então, olha só. Primeiro exercício. Deixa eu só... Ah, não, mas espera aí. Ficou pequeno para vocês. Deixa eu arrumar a tela aqui para mim. Por que tá assim? Aqui. Pronto. Vocês enxergam bem aí, né? Sim, professora. Ah, então show. Acerca... Opa, que eu já estou dando a resposta. Acerca das formas de comunicação e feedback no gerenciamento de conflitos, julgue o item a seguinte. Então, vamos lá. Lembrando, comunicação é tudo que nós podemos... né, sim. Feedback é o nosso retorno, né, para as pessoas. Nosso retorno. Falar algo que deu certo, que deu errado, o que pode ser melhorado, fazer um elogio e assim por diante. E aí, comunicar-se e feedback no gerenciamento de conflitos, né? Conflitos aqui a gente pode entender a ideia de algum problema ser resolvido na empresa, no trabalho, ou mesmo na sala de aula. Então, vamos lá. O uso da comunicação não violenta como parte do feedback se baseia na capacidade de ser diretivo e focado no conteúdo da mensagem, de tal forma que, no final do processo comunicacional, o receptor saiba claramente o motivo da comunicação e aquilo que é esperado dele em termos de tarefas e responsabilidades. E aí? E agora? O que a gente vai fazer? Tudo que está escrito está correto? Ou tem alguma coisa que chama a atenção de vocês que pode ser estranha? Talvez vocês estejam se perguntando, mas, professora, entre as comunicações, o que é essa comunicação não violenta? Tá? Comunicação não violenta, gente, nada mais é do que uma prática saudável do feedback que nós falamos semana passada. Ou seja, é cuidar o tom de voz ao conversar com a pessoa, né? O tipo de palavra que vai ser utilizada, a linguagem em si. Por exemplo, não utilizar palavrões, não utilizar xingamentos, não fazer gestos obscenos para a pessoa. Uma comunicação não violenta, ela cuida um tom de voz mais calmo, ela direciona de maneira mais objetiva, clara. Então, ela tem uma preocupação não só na mensagem, mas como também no modo de tratar o outro. Certo? E aí, essa forma de tratar o outro também envolve aquela questão de empatia. E imaginar, será que eu ia gostar de receber, né, essa mensagem da maneira que eu estou falando? Então, tudo isso é a comunicação não violenta. Automaticamente, essa afirmativa ela vai ser considerada errada justamente porque nós temos um trecho que diz assim: se baseia na capacidade de ser diretivo e focado no conteúdo da mensagem.
a violência é bom, desculpem. A comunicação não violenta, ela justamente está focada na pessoa, tá? Em ser mais claro, ser cuidadoso com a pessoa. Então, por isso, vai ser errado, tá? Essa partezinha aqui, ela está errada. E aí, para vocês poderem anotar aí, ficar um pouquinho mais claro, eu deixei essa observação. A comunicação não violenta é uma abordagem para se relacionar de uma maneira mais autêntica e desarmada. Então, desarmada significa justamente não ser agressivo no modo da fala. Isso significa que podemos iniciar conversas transformando nossas intenções iniciais para criarmos uma conexão com o outro, ou seja, desligar o modo ataque ou defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida e permitir que nossas vulnerabilidades sejam mostradas. O que isso significa, né? Tem muita gente que diz, mas aí a pessoa vai estar sendo frouxa, né? Ou está se rebaixando ao outro. Não é isso. O que significa desligar esse modo de ataque? É justamente a questão da empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro e aí imaginar como o outro vai receber aquela mensagem ali. Se eu também gostaria de receber dessa forma. Então, desativar o modo de ataque é falar de uma maneira mais calma, né? Pensar nas emoções que o outro pode estar sentindo, ter noção do que como isso vai influenciar a vida do outro. Então, essa é a comunicação não violenta, quando de fato eu me preocupo a maneira como eu vou falar com o outro. Então, né, só voltando ali um pouquinho, essa comunicação não violenta no feedback é a forma do tratamento. A minha preocupação é a pessoa em si e não a mensagem, o conteúdo da mensagem, como diz ali na afirmativa, certo? Sobre essa observação de comunicação não violenta, ficou claro para vocês? Sim, professora. A senhora pode só voltar aquele slide para terminar de copiar? Posso sim. Se você quiser fazer só um resuminho, não tem problema, tá? Depois eu já vou enviar para o e-mail do professor Matheus, liberar para vocês esse material. Tá bom, então. Até os exercícios, vocês não se preocupem em copiar, tá? Aí, o que for muito importante, eu vou pedindo para vocês anotarem. O que mais eu quero que fique desse exercício, desse slide, é essa ideia que a comunicação violenta, ela está preocupada na abordagem com a pessoa em si, e não no conteúdo da mensagem, como dizia o exercício. E aqui, né, talvez vocês ainda não tinham parado para pensar sobre essa expressão, né, comunicação não violenta, eu deixei alguns elementos aqui dessa comunicação, qual é a base dela. Primeiro, é a ideia da observação do fato, do acontecimento, do conflito. Depois, sentimento é o parar e refletir sobre o que eu estou sentindo ao ver aquele conflito e o que as pessoas que estão, imaginar o que as pessoas que estão envolvidas estão sentindo. Percebendo esse sentimento, porque daí eu vou observar o seguinte, dependendo do conflito, as pessoas envolvidas podem estar magoadas, com raiva, estresse, então são emoções desagradáveis. Então, preciso imaginar essa situação. Percebi as emoções, o que eu vou fazer? Pensar nas necessidades. O que são essas necessidades? O que essa pessoa precisa escutar? Né? Que tipo de feedback eu preciso dar para que essa pessoa se acalme, que ela perceba que aquilo ali foi um conflito, tá? É esse tipo de coisa que é cuidado. E aí, por fim, que nós vamos ter a ideia do pedido, que vai ser o feedback em si, certo? O que vamos pedir, qual vai ser a mensagem passada para essa pessoa. Então, entendendo esses 4 componentes, fica mais fácil de perceber essa comunicação não violenta como algo que se preocupa com a pessoa em si e não, né, com o conteúdo da mensagem. Enfim, depois vamos perceber, né, partes dessa comunicação é expressar-se honestamente a partir desses 4 componentes e receber com empatia, né, a partir desses 4 componentes. Essa comunicação, aliás, né, uma comunicação que bloqueia a compaixão, ela vai acabar classificando e julgando as pessoas, e é isso que estimula a violência.
comparações também serão uma forma de julgamento. Ah, fulano faz melhor do que você, ciclano entregou num prazo diferente que o seu. Então, a ideia da comunicação não violenta é justamente para que não aconteça isso, que nós não bloqueemos a nossa compaixão. Com a comunicação não violenta, o que nós vamos de fato fazer, né? Assumir responsabilidades. O feedback nesse tipo de comunicação é justamente para trabalhar essa ideia de assumir as responsabilidades. O que os outros fazem pode ser o estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa. Ou seja, nós não podemos nos deixar influenciar a todo tempo pelo outro. Ou pelo sentimento do outro. Precisamos entender, compreender, perceber o que o outro está sentindo, mas ainda as nossas ações precisam ter o cuidado para não fazermos apenas o que os outros fazem também. Certo? Com essas informações da comunicação não violenta ficou um pouco melhor? O entendimento do que significa? Show. Na comunicação interpessoal, o círculo de feedback representa. Depois nós vamos ver aí duas palavrinhas importantes, interpessoal e intrapessoal, tá? Mas já para entender o exercício, lembrem que a ideia de interpessoal é quando eu estou me comunicando com outras pessoas. Intra, né, vem a ideia de interior, aí já vai ser um outro caso. Mas nós vamos diferenciar esses dois prefixos. Então, vamos lá. O círculo de feedback representa nessa comunicação entre pessoas a tradução da mensagem pelo emissor, simplesmente traduzir a mensagem. Esse feedback representa uma condição em que a quantidade de informação excede a capacidade de processamento do indivíduo. C, a verificação do sucesso na transmissão de uma mensagem como originalmente pretendida. D, o círculo de feedback representa a manipulação da informação pelo emissor para que ela seja vista de maneira mais favorável pelo receptor. Ou letra E, repetir a D, perdão. Esse círculo de feedback representa a mídia através da qual a mensagem viaja. Considerando a nossa conversa em grupo, né? O círculo, o fechamento do feedback, o que vocês acham que representa aí? Vocês perceberam, tá? Isso já vai ser uma dica, ó, lá da primeira aula. Lembre que leitura é resolver problemas. Para fazer o exercício, vocês perceberam que antes de ler cada alternativa, eu voltei um pedacinho do enunciado? Isso é bem interessante justamente para vocês não se perderem no que está sendo pedido. Porque talvez se eu só lesse assim solto, a tradução da mensagem pelo emissor parece uma coisa verdadeira, né? Mas aí o que eu tenho que cuidar? Comunicação entre pessoas, círculo do feedback é toda a ideia de pensar o que eu vou falar com a pessoa e depois ver o resultado. Então, é todo o acontecimento do feedback. Então, vamos lá. O círculo do feedback, ele vai representar apenas uma tradução? Não. Ele não está ali para traduzir uma mensagem, mas sim para passar, fazer uma comunicação. Aí eu sempre volto. Ó, o círculo de feedback representa uma condição em que a quantidade de informação excede a capacidade de processamento do indivíduo. O que é exceder? Exceder a mais, exagerado. Então, essa alternativa está dizendo que, por exemplo, o feedback fala muito mais do que a pessoa pode entender. Vocês acham que isso vai estar no objetivo do feedback? Não, professora. Isso aí, né? Se o feedback é uma informação objetiva, que eu quero que o outro melhore alguma coisa, eu não posso exceder a capacidade do processamento. Aí, vamos lá de novo. O círculo de feedback representa a verificação do sucesso na transmissão de uma mensagem. O que vocês acham Eu acredito que seja essa questão. dessa? Tem uma palavra bem bacana aí, ó, sucesso na transmissão da mensagem.
É claro que existe uma mensagem, eu preciso ser objetiva, eu preciso ser clara. Então, o que eu quero, de fato, é isso, né? Sucesso na transmissão da mensagem. Essa vai ser a nossa alternativa correta. A letra D, só pela palavra manipulação, vocês já desconfiem, né? Não está correto. Se eu manipular uma informação, perdi o objetivo inicial. E a letra E, né? O círculo representa a mídia, através da qual a mensagem viaja, também só a representação da mídia não é o mais importante, né? Mas sim passar a mensagem de fato como originalmente foi pensado. Então, por isso vai ser a letra C. E aí, só para fechar a dica que eu acabei comentando lá sobre o primeiro dia de aula, por que essa ideia de repetir o enunciado a cada alternativa? Justamente para eu conferir se a alternativa faz sentido ou não com aquele enunciado, tá? Porque às vezes só lendo a alternativa solta, parece que está certo. Tá? É o que nós chamamos das falsas respostas corretas. Tem exercícios que geralmente o aluno fica em dúvida em duas alternativas. Uma é, de fato, a correta e a outra que nós chamamos de falsa correta. E aqui, o que eu comentei com vocês, ó, esse desenho é bem bacana. Essas palavras-chave vocês podem deixar anotada aí. Comunicação intrapessoal, né? O prefixo intra significa interior. Então, é a linguagem para a própria pessoa. Então, aqui é a questão do nosso pensamento. É a comunicação, gente, conosco mesmo, tá? Sobre nossas ideias, nossos sentimentos, nossos desejos. Né? É aquilo que, de vez em quando, nós falamos, escutei a minha voz interior. É exatamente isso. Então, é como eu organizo os meus pensamentos. Já a comunicação interpessoal, né? Inter significa ao redor, então, ao redor das pessoas, é uma comunicação em grupo. O objetivo é transmitir informações, transmitir ideias, tá? Sentimentos, desejos. Vamos, já arrumar aqui, ó. Só sair do modo leitura. Esse acento não temos mais, já está doendo meu olho aqui. Então, na interpessoal, de fato, nós temos esse objetivo de comunicar alguma coisa, de falar com o outro. Pode ser com o indivíduo mais próximo, pode ser a 2, 3 pessoas, pequenos, grandes grupos. E aí, o bacana do desenho aqui é justamente as palavras, né, relacionadas, como eu falei antes, né, o nosso íntimo. A ideia é que escuta a minha voz interior. Então, olha só, a intrapessoal vai trabalhar a nossa determinação, nosso autocuidado, integridade. Então, são características que são pessoais de cada um. Já a interpessoal, como eu preciso do outro, né, eu preciso trabalhar a confiança, negociação de falas, né, a adaptação. Tenho aí a ideia da influência social, como eu influencio o outro, como ele me influencia. Autoapresentação, né, como eu me apresento em um grupo, né, como eu consigo me comunicar diante de várias pessoas. E, entre tudo isso, né, está o nosso pensamento em si, a cognição. É ali que eu vou fazer o exercício da interpretação, da análise do que eu estou estudando, né, verificar se o meu aprendizado está acontecendo ou não. Tranquilo? Essa diferença entre intrapessoal e interpessoal? Sim, professora. Obrigada, bonita. Opa! Aliás, tá, gente? Bonito e bonita é a forma que eu costumo chamar meus alunos em tudo que é lugar há um bom tempo. Então, qualquer coisa, se vocês não gostarem, vocês avisem, mas é meu jeito carinhoso de tratar os alunos. Quanto ao desempenho profissional, julgue o item a seguir, tá? Então, temos uma afirmação aí sobre o desempenho. A avaliação do desempenho é um processo dinâmico que envolve tanto o avaliado e a liderança e representa uma técnica de direção imprescindível na atividade administrativa. Ponto. Aí a gente tem uma informação. Então, avaliar o desempenho é algo dinâmico, tanto o avaliado como a liderança. A avaliação é um excelente meio que localiza os problemas de supervisão e de gerência, de integração das pessoas à organização,
ter a adequação da pessoa ao cargo, né, e de localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamento e, consequentemente, os meios e programas para eliminar ou neutralizar tais problemas. Então, desempenho profissional está dizendo que, a partir desses processos avaliativos, né, a gente vai conseguir observar tudo isso. Se há um problema de supervisão ou não, se existe a integração das pessoas com a organização, né, se a pessoa está adequada ao seu cargo, né, se existe alguma carência de treinamento, e a partir disso ir sanando esses problemas. Todas essas informações sobre a avaliação do desempenho, vocês acreditam que estão corretas? Ou tem alguma coisa aí estranha? Tudo ok pelo silêncio? Eu sei que o parágrafo é um pouquinho longo, né? Quando vocês forem fazer uma avaliação, enfim, o ideal é que sempre vocês possam ir marcando com lápis as informações, tá? Por isso que quando fechou o primeiro ponto ali, eu já fiz uma pausa. Mas as informações estão, de fato, corretas. O processo de avaliação vai sempre ter os dois lados, o funcionário que está sendo avaliado e a liderança. E, com certeza, avaliar o desempenho vai ser uma técnica, né, de direção dentro da atividade administrativa. Depois vem por que é um excelente meio. Justamente por isso, né, vai localizar os problemas que tem naquela empresa, naquele momento, ou não. Vai ver se todos os funcionários estão encaixados no seu cargo. Sou formada em administração, mas me colocaram lá no cargo da publicidade. Tenho formação em recursos humanos, mas me colocaram lá para o contador. Então, às vezes, as pessoas não estão encaixadas na sua melhor funcionalidade. E isso nós vamos descobrir com o desempenho profissional. Com a avaliação desse desempenho, aliás, perdão. Tranquila essa questão agora? Professora, só poderia explicar o que significa esse termo aí, possíveis dissonâncias? O que significa essa palavra? Posso, sim. Possíveis dissonâncias seriam sinônimo para possíveis discordâncias. Quando o funcionário, entre aspas, não está vestindo a camiseta, você consegue descobrir nessa avaliação. A empresa pede uma coisa e o funcionário faz outra. Ou ainda, o funcionário colocou alguma informação no currículo para determinada vaga e, na verdade, ele não está exercendo aquela função que ele colocou ali. Então, seria uma ideia de discordância. Entendi. Agora, obrigada. De nada, Flor. Ótima pergunta, tá? Muito bom isso, sempre bom para vocês anotarem aí como uma caderneta de sinônimos, vocabulário, isso é bem bacana. Vale até para todas as disciplinas. Aí vocês vão ampliando o vocabulário de vocês. Depois, quando começarem a escrever os artigos, as resenhas, isso vai ser bem interessante. Temos aí uma afirmação, queremos saber o que é esta afirmação. O modelo de características do trabalho propõe que qualquer trabalho pode ser descrito a partir de algumas dimensões essenciais. Sendo assim, a dimensão, entre elas, a dimensão que leva em consideração o grau em que a prática das tarefas exigidas por um trabalho gera informações claras e diretas sobre o desempenho, denomina-se uma autonomia, um feedback, uma variedade de habilidades ou significância da tarefa. Eu sei que tem alternativas aí que a gente nunca comentou, mas eu coloquei esse exercício de propósito por um motivo. Então, provavelmente, qual é a resposta? Não caiam na pegadinha, bonitas. Tá? A resposta, gente, é justamente o feedback. Porque, há várias dimensões. A autonomia, o funcionário ter autonomia de tomar ações, opiniões
escolhas, né, é uma dimensão do trabalho. Né? A variedade da habilidade significa a pessoa poder exercer diferentes funções, ter diferentes habilidades para a sua função dentro da empresa. Também é uma dimensão essencial. Né? Significância da tarefa é você ter um objetivo para aquele dia, para aquele trabalho, para aquela tarefa em si. Então, isso também é uma dimensão essencial. Mas o que nós estamos mais trabalhando aqui é o feedback. Então, entre aspas, a resposta estava muito óbvia, né? Até para ajudar demais, como diz o outro. E aí, o que eu vou ter aí no texto que me dá certeza? Olha ali, ó, informações claras e diretas sobre desempenho. Né? O feedback está ali para te dar uma informação sobre o seu desempenho. Se ele está sendo positivo, se ele está sendo negativo, se, afinal de contas, você está conseguindo colaborar com a empresa ou não. Essa é a função do feedback. Tá? Então, entre as dimensões características do trabalho, está o feedback. Tranquilo? Até aí? Show. Com relação ao feedback na gestão de desempenho, julgue a frase. O feedback corretivo tem a função de reforçar nos funcionários um comportamento que a organização deseja que se repita. O que vocês entendem pela palavra corretivo, no feedback corretivo? Quando a gente precisa corrigir alguma coisa, o que significa isso? Vocês acham que, por exemplo, uma informação corretiva, né, algo que nós precisamos corrigir, é algo que nós precisamos mudar ou nós precisamos reforçar do jeito que já está? Qual desses dois? Oi? Acho que foi a palavra corrigir que saiu. Não sei se foi só para mim que cortou o áudio. Isso, professora, na minha opinião, é corretiva no sentido de correção mesmo, mudar. Ótimo, está perfeito, Juliana. Então, esta afirmativa, ela é falsa, tá? Porque aqui corretiva é a mesma significação. Né? Quando eu uso o termo feedback corretivo, é porque eu vou falar uma informação para a pessoa que ela precisa modificar, corrigir aquilo ali. Então, não vai ser reforçar. Né? A função do feedback corretivo é mudar o comportamento do funcionário e não reforçar. Automaticamente, se eu quero mudar, é porque não é para a pessoa repetir aquilo ali. Não foi algo agradável, digamos assim. Muito bem. A comunicação é um processo que só se completa se, além da transmissão da informação, houver sua compreensão pelo destinatário, ou seja, há a necessidade da troca. Depois vou editar a palavra para vocês. Ou seja, existe o emissor, transmite a mensagem, mas tem que ter a compreensão, a troca do seu receptor, o destinatário. Vocês acham que isso, de fato, é a comunicação? Ou a comunicação é só enviar mensagem? Por exemplo, vocês acham que, enfim, neste momento nós estamos com a aula ao vivo, né? Digamos que a aula fosse gravada. Eu falo as informações, mando para vocês, vocês assistem e, tipo, não tem nenhum espaço para tirar dúvidas, fazer perguntas. E aí eu também nem sei se vocês entenderam ou não. Vocês acham que isso seria comunicar 100%? Não, professora. Muito bem. A comunicação acontece quando eu dou espaço aqui de fazer perguntas e vocês me responderem. Quando eu dou espaço de perguntar, entenderam, querem perguntar algo. Isso é comunicação. Então, essa afirmação está correta, tá? Justamente porque diz, precisa ter
a compreensão do destinatário, ou seja, a troca entre os dois, tá? Lembrem das flechinhas que eu fiz no quadro, né? A flechinha sempre vem e vai. O emissor envia a mensagem, né? Vai para o receptor, mas a flechinha volta para o emissor, porque o receptor pode fazer uma pergunta ou confirmar se entendeu ou não. Ainda sobre a comunicação, né? No processo de comunicação, o feedback pode ser tanto verbal como não verbal. O que isso significa? Nós vamos até trabalhar depois, tá? Verbal é porque utiliza a escrita. Não verbal seriam apenas imagens, como uma fotografia, uma pintura. Vocês acham que o feedback pode ser tanto verbal como por imagens, ou ele necessariamente precisa da fala / da escrita? Considerando aqui, gente, que nós estamos falando em Professora, a senhora comunicação... pode repetir o que a senhora falou na pergunta? Posso. Ah, tá. Sobre o que é o verbal não verbal. A ideia de uma linguagem verbal é porque ela vai utilizar apenas a escrita. Né? Por exemplo, todo esse slide aí que está aparecendo para vocês, ele é verbal. Seja escrita, né, ou no caso a fala, né, porque eu estou verbalizando palavras. E não verbal é quando utiliza apenas imagens. Então, uma fotografia não verbal, uma pintura, uma charge que não tenha nenhuma informação escrita também vai ser não verbal. E aí a ideia é, né, no processo de comunicação entre pessoas, o feedback ele pode ser verbal ou não verbal, ou seja, tanto faz se tem escrita ou não. Quando eu falo escrita, / fala, tá? Vocês acham que só por uma imagem, um desenho, o feedback vai acontecer dentro de uma empresa? Acredito que sim. Vai depender muito da situação, para ser sincera, Juliana. A resposta aqui, como o exercício dizia no que tange a comunicação, nós vamos ficar como errado, justamente por essa questão das imagens. Uma comunicação não verbal, por exemplo, aqui na nossa conversa, é o certinho ou errado. Só que numa empresa, como eu tenho um objetivo, eu quero alcançar um número específico de vendas, por exemplo, ou de organizações trabalhando junto, apenas uma imagem não é suficiente para que o funcionário entenda o que se quer. Então, lembre que o feedback no processo de comunicação ele precisa ser claro, objetivo. Então, eu preciso delimitar coisas que as pessoas precisam fazer ou não. Então, considerando o contexto de comunicação na empresa, o feedback precisa ser verbal. Esse verbal não só escrito, necessariamente escrito, mas pode ser falado. Quando é que um feedback por imagens funciona, né? Vai ser mais uma comunicação em casa, principalmente com crianças, né? Porque criança para adolescente, enfim, ele aprende mais imitando o que o outro faz do que quando nós falamos as coisas. Então, aí entra a questão do visual, né? O pai vai lá e diz que não pode fazer isso, mas aí o pai também não faz. Então, o filho entende que aquilo ali não pode. Aí, digamos que tem aquele pai e mãe que vive falando, né? Precisa comer fruta, precisa comer verdura, mas nunca faz aquilo ali, né? A criança não tem a imagem do pai comendo fruta ou verdura, que seria o visual. Então, não imita, tá? Então, o visual, ele é mais específico para situações em casa. E o verbal, ele é o que funciona melhor no caso de empresas. Por esse motivo que é errado. Aí tem uma coisa importante. Existe o feedback não verbal, ponto, tá? Ele também pode ser utilizado, ponto. Só que a gente precisa daí cuidar os contextos da utilização. É só essa diferença. Será que para uma empresa funciona esse ou funciona aquele? Com uma criança até 5 anos, funciona isso ou aquilo? Com meu filho adolescente, né? Com idoso. Então, as situações vão mudar o tipo de feedback. Tranquilo? Sim, professora. Sim. Show.
Aí temos mais um, tá? Bem específico sobre feedback. Temos algumas afirmativas. Ó. O feedback é um processo necessário para o bom funcionamento de equipes de trabalho, seja ele positivo ou negativo. Lembrando, né, as diferenças lá da semana passada. O positivo, porque geralmente é relacionado a um elogio, né, a colocar a pessoa para cima, dizer que aquilo ali precisa ser repetido, reforçado. E negativo é quando nós precisamos, de fato, aí fazer um feedback corretivo, né? Aquilo não foi bom, não foi agradável para o objetivo da empresa. Avalie o que se afirma serem ações que contribuem para a superação das dificuldades durante o feedback. Esse advérbio é importantíssimo, ó, durante. Então, no momento que o meu chefe está dando feedback, tá? O que é interessante? Que ações contribuem para eu superar as dificuldades. Número 1, estabelecer relação de confiança recíproca. Ou seja, reciprocidade é a ideia que o que um está sentindo, o outro também está sentindo. Então, vocês acham que, de fato, o chefe precisa passar confiança para o seu funcionário e ele se sentir confiante? Isso é bom ou não? Sim, professora. Muito bem, tá? Sempre vai ser melhor compreendido o feedback se vocês se sentirem confiantes, principalmente no sentido, eu sou capaz de fazer o que ele está me pedindo. 2, reconhecer que o feedback é um processo de exame conjunto. É uma ação positiva durante o feedback, eu entender que isso aqui é o que eu estou escutando, que eu estou recebendo, é um processo em conjunto, é bom para a empresa? Vocês acham que essa ação é positiva? Contribui, no caso, para superar as dificuldades? Vou aguardar a opinião de vocês. Vocês acham que o feedback tem que ser alguma coisa que o outro vai apontar assim e dizer só deu errado por sua culpa, você que não fez certo, você que não funciona, você é o problema? Ou é melhor escutar coisas do tipo, lembre que estamos trabalhando em equipe, então todas as peças são importantes, se você não está se sentindo confortável, o trabalho não vai funcionar, você é essencial, então você pode melhorar tal coisa. Vocês acham que é o foco no individual ou esse trabalho no coletivo que vai funcionar mais? No coletivo, professora. Show de bola, senhorita. Então, essa número 2 também é verdadeira. Aqui é justamente isso. Reconhecer que é um processo conjunto. Conjunto significa coletivo. Na 3, escutar com atenção e anotar os pontos abordados no feedback. É uma ação que contribui para eu entender o que eu estou recebendo a mensagem e vai me ajudar a superar o problema, a dificuldade? Escutar o outro com atenção, vocês acham que é importante ou não? Sim, professora. Sim. Perfeito. Tá? Chegamos aí na outra verdadeira. Aí na 4 diz o seguinte, argumentar e contestar os pontos enquanto recebe o feedback. Nem deixou o chefe terminar de falar e já está contestando o que ele está falando. Vocês acham que isso vai ser positivo? Não, professora. Não, professora, com certeza não. Olha aí, gostei do com certeza. Certo, é isso aí, gente, né? A ideia é que primeiro a gente aprenda a escutar, né? Perceber ali, né? O escutar com atenção, anotar os pontos para depois ver o que eu preciso melhorar ou não. Então, nós vamos ficar apenas com 1, 2 e 3, tá? A 4ª é a única incorreta. Acho que esse exercício foi bem bacana porque trabalhou vários pontos do feedback, durante o feedback. Tranquilo? Alguma pergunta até aí? Tudo certo, professora. Show.
Então, agora eu só vou trocar o material que nós vamos utilizar. Professora, só um minuto. Não tem a primeira questão que a senhora fez? Oi. A senhora poderia Sim. voltar naquela primeira lá? Posso. A da não Por violenta? favor. Isso, eu fiquei ainda um pouco em dúvida nesse assunto. Por favor. Tá. Só me confirma se ainda está aparecendo para vocês ou não. Tá, sim. Tá. Vamos lá. Eu vou fazer assim, eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou ir no conceito da comunicação não violenta e aí depois eu volto na questão, tá bom? E daí eu acho que esse processo vai ficar mais fácil. Aqui eu expliquei para vocês no que se baseia essa comunicação não violenta. Então vamos lá. Ela é uma abordagem, é um tipo de abordagem para se tratar as pessoas. Ela é chamada de uma abordagem desarmada. O que seria uma pessoa armada, tá? Quando chega, não no sentido arma física, tá? Mas a pessoa, ela quer reclamar de alguma coisa, ela não gostou do que o outro fez, né? É o colega ou é o chefe superior. E ela é armada, ela já vai abrir a porta. Olha aqui, isso aqui não tá certo, não podia ter feito isso. Onde é que já se viu, né? Sobe o tom de voz, usa a gesticulação. Então, a ideia da violência, olha só, da comunicação não violenta é justamente eu me desarmar, respirar fundo, me acalmar e aí conversar com o outro. Aí eu vou entender isso aqui, ó. Como é que eu faço essa comunicação não violenta? Eu observo o conflito, primeiro de tudo. O que está acontecendo? Qual foi o problema entre um funcionário e outro ou um funcionário dentro da sua atividade? Bom, aí eu vou observar, vem a parte da empatia, eu me coloco no lugar dessa pessoa. E aí eu vou imaginar que sentimentos estão se passando. Essa pessoa pode estar com raiva, porque não admite que está errando. Eu que estou observando também, né, vou pensar no meu sentimento. No primeiro momento eu posso olhar e dizer, poxa vida, mas essa criatura ainda não entendeu o que tem que ser feito? Eu posso estar com raiva do que aconteceu ali. Ou talvez essa pessoa ficou desestimulada, né, para baixo, não sabe mais o que fazer, talvez ainda não tenha recebido nenhum feedback, e eu posso estar olhando aquilo de fora e pensar, poxa, essa pessoa não mostra nenhum interesse em melhorar, mas aí nessa organização do sentimento eu vou pensando, mas será que eu ou alguém da empresa já falou, já deu um feedback? Então, eu imagino o panorama do que está acontecendo. Quando eu consigo pensar nessas possibilidades, aí eu vou para a terceira parte, necessidades. O que eu preciso nesse exato momento? Conversar com a pessoa. O que a pessoa precisa nesse momento? Escutar tal coisa, de tal forma. Então, se eu já chegar gritando, não vai funcionar. A pessoa não vai guardar aquilo ali como uma experiência positiva. E aí fecha o quarto momento, né? Tudo isso é algo que vai acontecendo automático no nosso pensamento, tá? O pedido em si, a mensagem que eu preciso passar para essa pessoa. Então, já estou calmo, já entendi que a pessoa errou, está nervosa, também está com raiva. Então, penso o seguinte, se eu estivesse com raiva, eu ia gostar de ser tratada de tal forma. Então, é assim que eu vou tratar o outro. Essa é a comunicação não violenta. Com toda essa explicação, observa que sempre essa comunicação não violenta, ela está pensando no processo, no como eu vou agir com o outro, como eu vou falar com o outro. O pedido, a mensagem é uma das últimas pausas, mas o mais importante nesta comunicação é como falar tudo isso. Aí a gente volta para o exercício, né? Dizia assim, o uso da comunicação não violenta como parte do feedback se baseia na capacidade de ser diretivo e focado no conteúdo da mensagem, de tal forma que ao final do processo comunicacional, da fala do feedback, o receptor saiba claramente o motivo da comunicação e aquilo que é esperado dele em termos de tarefas e responsabilidades. O final de qualquer feedback é esse, né? Entender o motivo da comunicação e saber o que é para ser feito. Isso é o feedback em si. Agora, o uso da comunicação não violenta dentro do feedback é o como dizer isso, é a abordagem. Então, o foco não está no conteúdo da mensagem, mas o foco deveria ser assim, ó, deve ser claro e focado na abordagem da pessoa.
essa jogada desse exercício. Veja que o final, tá, tem uma parte certa, porque diz, de fato, o objetivo do feedback. Mas a questão da comunicação não violenta nesse feedback é que ficou errônea na frase. E o primeiro ponto que a senhora explicou lá fala na observação, né? E aí, no caso, ele já foi direto como ele diz aí, em ser diretivo e focado no conteúdo da mensagem. Perfeito. Ótima observação, isso mesmo. Mas aí, no caso, para mim tentar analisar questões que nem desse exemplo, eu tenho que seguir aquele padrão de observar a necessidade, tudinho, Se o sentimento de necessidade. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Se o teu exercício envolver o termo comunicação não violenta, sim, minha flor, são esses itens que você vai seguir, sim. Aí o cuidado é essa expressão, comunicação não violenta. Entendi, professora. Agora ficou muito mais claro. Muito obrigada. De nada, Flor. Que bom. No próximo até eu acho que eu vou fazer isso. Primeiro eu coloco o esquema da palavra-chave, depois o exercício. Boa pergunta. Ficou bem bacana. Deixa eu abrir o outro arquivo e eu consigo compartilhar. Não está aberto ainda. Nós vamos falar um pouquinho mais de comunicação hoje, né? Comunicação mais na sua parte linguística em si. Deixa eu ver aqui o texto do arquivo. Volta para cá. Espera aí, gente, que eu apertei no botão errado. Olha assim. Pronto, agora já trocou para vocês a imagem, né? Vamos lá, então. Vamos seguir a nossa parte, né, sobre os conteúdos relacionados à comunicação em si. Então, como funciona linguagem, língua e fala. Tudo isso é totalmente separado, tem relação, né, quais as suas significações. Então, na verdade, são 3 conceitos indissociáveis, ou seja, eles não se separam, mas existem algumas características específicas que vão definir cada um deles, por isso nomes diferentes. Mas uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, a fala só vai existir porque ela acontece a partir de uma língua, né? A linguagem é a utilização da língua e da fala. Então, são coisas associadas, né? Por isso o indissociável ali, mas que tem algumas características específicas, né? E a partir dessas linguagens é que nós vamos fazer as nossas comunicações, seja na questão da interpretação das leituras, como também na produção dos feedbacks. A linguagem, né, vai ser o conjunto completo da língua dos signos, símbolos,
né, o que nós utilizamos para transmitir uma mensagem. Então, a linguagem justamente é a utilização da língua e a utilização da fala para transmitir a nossa mensagem. E aí é amplo. A pronúncia é a nossa fala, a escrita é o texto que vocês estão enxergando, a dança é uma linguagem corporal, o esporte é um outro tipo de linguagem, música, teatro. Então, a linguagem, ela comunica diferentes tipos de ideias, de pensamentos, experiências, sentimentos. Então, por exemplo, uma lágrima que escorre no rosto vai ser considerado linguagem também. Digamos que a linguagem é mais ampla, né? Inclusive, né, como um professor meu na faculdade de jornalismo dizia muito, o silêncio também é uma grande linguagem, né? Ficar em silêncio, não responder alguma coisa, alguém que não te deu um retorno de mensagem no WhatsApp, numa rede social, na vida pessoal, enfim, ficar em silêncio significa que a pessoa não quer continuar aquela comunicação. Então, o próprio silêncio, né, comunica alguma informação para a gente. Bem filosófico isso do silêncio. E aí nós vamos falar sobre os tipos de linguagem, que tinha lá naquele exercício, ó, verbal e não verbal. Então, quanto aos símbolos da língua em si, a nossa linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista, tá? Tem essas três possibilidades. A linguagem verbal nada mais é do que a nossa comunicação escrita em si. Então, de fato, utiliza as palavras ou a fala, tá? Essas palavras podem ser verbalizadas. Então, nesse momento que eu estou explicando para vocês, eu estou usufruindo da linguagem verbal, tá? Tanto pela questão do slide, que tem palavras, como da questão da minha fala, que transcreva essas palavras. Ali deixei apenas um exemplo ilustrativo, né? Temos um cartaz, né, com a escrita de fato: é proibido fumar neste local. O slide em si, para vocês, é um exemplo de linguagem verbal. Uma coisa interessante que eu já escutei muito por aí: a linguagem verbal me lembra verbo, né? Mas o cuidado não é a utilização de uma classe gramatical específica, mas sim das palavras em geral, né? Da organização da frase, do parágrafo. Tá? Verbal é para vocês lembrarem de escrita. Na linguagem não verbal, aí os nossos signos serão visuais, né? Imagens, imagéticos, né? Sinônimos. Então, eu não tenho nada escrito no sentido palavra, apenas imagem. Então, o conjunto ali abaixo, né, são vários pequenos emojis. Então, ou seja, essas carinhas, elas passam sentimentos, passam emoções. Então, eu consigo entender se a pessoa está feliz, se ela está rindo, se ficou chocada, né, se gosta de alguém, se ficou com raiva, né? Alguns ali, como os alunos brincam, está simplesmente suave, tranquilo, mandando beijinho, não gostou do que escutou, né? Tipo, oh, meu Deus, continua falando isso. Então, cada fotinho dessas passa uma comunicação diferente. E se vocês pararem para pensar, em muitas conversas nas redes sociais, nós respondemos apenas por emojis, né? No WhatsApp, então, depois que criaram as figurinhas, os GIFs, às vezes as pessoas só conversam a partir das imagens. Então, se a gente consegue conversar só a partir da imagem e nos comunicamos, nós temos aí uma linguagem também. Né? A pintura, a fotografia também é uma linguagem visual, passa um sentimento, uma emoção, né? Às vezes, inclusive um protesto. Pode entrar aí também a questão de símbolos, né? Vamos pensar no semáforo. Não lembro se aqui vocês usam mais semáforo ou sinaleira agora. Acho que sinaleira é coisa do sul. Semáforo, enfim, as cores já são automáticas no meu pensamento. Vermelho tem que estar parado, amarelo, atenção, verde, posso seguir. Isso é uma linguagem não verbal. Várias placas de trânsito, né? Não tem nada escrito, é apenas o desenho. É uma linguagem não verbal. São signos que foram convencionados ao longo do tempo que tem aquela significação. Por que o vermelho é o parar? Vermelho sempre foi associado a algo perigoso, então tem que estar parado. O verde sempre foi associado a algo positivo, que pode deixar acontecer. Então, por isso a ideia é que siga. E assim por diante.
Nessa linguagem não verbal, além dessa questão imagética, tá, também vai entrar a questão corporal, que antes eu comentei. O espetáculo de dança também é uma linguagem não verbal. Hoje, principalmente quando se fala em dança contemporânea, existe todo o início, meio e fim, que nós conseguimos entender o que está se passando com a pessoa a partir dos seus movimentos. Alguém, na aula, numa entrevista de emprego, como fica com os seus braços, com o seu rosto, também passa uma comunicação. Então, aí volta a palavra comunicação. Tudo que passa uma informação, comunica, independente da linguagem. Entre verbal e não verbal, tranquilo? Alguma pergunta? Show! Aí, olha que divertido, tá? Teremos a linguagem mista, ou às vezes chamada de linguagem verbal e não verbal, tudo a mesma coisa. Ou seja, é simplesmente a mistura das outras duas linguagens. Então, nós teremos uma imagem que também traz palavras escritas. No caso, a representação teatral, que é algo visualmente, mas vai ter verbal porque os atores também falam, tá? Um próprio esporte, jogo de futebol, os jogadores estão gritando, conversando entre si, mas eu entendo o jogo pela movimentação, então mista. E aqui um exemplo clássico, as tirinhas, histórias em quadrinhos, charges, enfim. Então nós temos uma narrativa que nesse caso, por exemplo, se só tivesse a imagem, nós não íamos entender a conversa. Então eu preciso da escrita junto. Porque o pai, inclusive, a característica desse autor, enfim, os adultos na tirinha só aparecem as pernas, e aí pelo sapato vai definindo quem é o personagem, e as crianças que têm fala. Então o pai comenta: estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia mais pessoas como você. Então, se eu não tivesse essas falas, essa tirinha em especial nós não iríamos entender. Saberíamos que há um menino falando com um adulto, mas o que é essa conversa, não sei. Tanto que a expressão do segundo e terceiro quadrinho, teoricamente, Armandinho está sorrindo, está feliz. E o assunto não é positivo. Então, aí vem os exercícios de interpretação que trabalham ironia, crítica, é a união do verbal e do não verbal. Tranquilo? Show. Gente, deixa eu só pegar a minha água, completar aqui para a gente seguir. Bom, aqui falamos sobre a questão visual da linguagem. Nós também podemos dividir a linguagem quanto à formalidade que ela é utilizada. Nós vamos dividir em formal ou informal. E a diferença, gente, essencialmente está justamente no contexto em que elas são utilizadas. Então, eu preciso cuidar o contexto, adaptar a minha linguagem ao contexto. Isso é saber, por exemplo, o que chamam de variação linguística. O mais importante da língua não é apenas conhecer as regras, mas para que as regras existem, para que eu possa me adequar às diferentes situações. Contexto aqui são situações. Por exemplo, digamos que, enfim, a pessoa já tem nível superior e tal, está conversando com seu filho de 5 anos. Eu não vou conversar gramaticalmente correto todo momento com uma criança de 5 anos. Eu vou usar palavras carinhosas, que é do ambiente familiar. Agora estou numa reunião do trabalho, eu não posso ficar utilizando gírias. Então, isso que é cuidar o contexto da comunicação. A linguagem formal, também vai ser chamada de culta ou normativa. Então, isso são sinônimos que podem aparecer depois nos exercícios de trabalhos e provas de vocês. Será utilizada, essa linguagem vai ser utilizada justamente em situações mais formais, e que exigem aí o uso da norma culta, tá? Por exemplo, situações profissionais, situações acadêmicas,
quando eu não conheço a pessoa, né, não existe uma relação de familiaridade nos interlocutores, então, geralmente, eu falo de um modo mais sério. Gente, eu preciso fazer uma pergunta para ter ideia como é que aparece para vocês aí do outro lado da tela. Por acaso, vocês estão escutando muitos gritos ao fundo da minha voz? Um pouco, professora. Ah, tá. É porque eu ia dizer que eu estava assustada com a quantidade de gritos das crianças e eu queria entender se isso saía por aí também. Bom, enfim, gente... deixa eu fazer um teste, que talvez ajude. Aí vocês vão me dizer se o volume continua bom ou não. Testando o som, falando. Vocês me escutam bem assim? Sim, professora. Então ótimo. Tá? Porque daí vai captar só mais próximo da minha boca e eu também não fico preocupada com o grito desse povo. Enfim, é que eu moro em condomínio, gente. Todas as janelas estão fechadas, mas esse é um horário que a quadra está liberada e, infelizmente, eles exageram um pouquinho. Bom, então são situações que me exigem formalidade, e é por isso que eu vou utilizar essa linguagem, né? Quais são as características, então, dessa tal linguagem formal? É justamente o uso da norma culta da língua portuguesa. É o fazer a concordância correta, conjugação do verbo, né? Pronome de tratamento coerente com a pessoa com quem eu estou falando, né? Não utilizar gírias, né? Palavras regionais, né? Respeitar da melhor forma possível as regras gramaticais. Utilização do vocabulário extenso, ou seja, uma pessoa que tem um vocabulário com vários sinônimos, não fica repetindo palavras. A pronúncia das palavras também é correta, é clara. Clara significa justamente a pessoa falar com calma e articular bem as palavras. E pronúncia correta é o som. Existe um vício, por exemplo, que se chama silabada, que acontece muito no dia a dia, que é quando as pessoas trocam a sílaba tônica de uma palavra na pronúncia. Então, vou dar 2 exemplos clássicos aí do nosso cotidiano, que talvez vocês já tenham escutado. Gratuito, né? As pessoas falam muito gratuito, mas não existe essa pronúncia, porque o i não é acentuado, ele não é um hiato. Então, o correto é gratuito, tá? Tem um ditongo. Outra palavra também clássica no cotidiano, e que eu tenho prestado atenção, que nos jornais estão pronunciando quase sempre errado. Recorde, né? O recorde de infectados do dia, do mês, do Brasil, de outro país. Recorde é uma pronúncia do inglês, e a palavra veio do inglês, só que ela foi aportuguesada, então ficou nas regras de tonicidade do português, e o correto é recorde. Recorde. O cor é mais forte. Então, esses são cuidados, né, sutis do dia a dia que entram aí na linguagem formal. Se a formal, né, são em espaços, situações formais, automaticamente a linguagem informal faz referência a situações mais descontraídas, tá? Quando existe uma familiaridade maior entre os interlocutores. Um sinônimo para informal vai ser coloquial, tá? Linguagem coloquial. O que é essa familiaridade, né? São pessoas próximas que eu tenho maior convivência. Nesse caso, não é necessário o uso da norma culta no sentido 100%. O clássico que mais acontece, que escutamos no dia a dia, é, por exemplo, usar o pronome tu, mas o verbo em terceira pessoa. Tu foi, é errado, o correto seria tu foste. Mas se está entre amigos, é o que mais acontece. Aqui é permitido, na informal, o uso de gírias, o uso de regionalismos. Então, quando vocês usam, por exemplo, telese, é um regionalismo informal no norte. Quando eu uso tchê, quando eu uso bar, também entra como linguagem informal. Então, as características envolvem essencialmente isso. Há uma despreocupação com o uso das normas, tá? Clássicos, né? O uso do tá. Ó, eu acabei de falar. Em vez de perguntar, você está bem? A pessoa fala, você está bem? Esse tá é a diminuição do está. Utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias, palavras inventadas, os neologismos.
Então, são expressões que fazem parte do nosso cotidiano. Fala sério, ninguém merece, dá, maninho, tá? E assim por diante. Uso de palavras abreviadas, isso acontece muito também na escrita. VC, C, TO, tá, PQ, TBM, TB e assim por diante. E a informal geralmente está sujeita às nossas variações culturais e regionais, né? Então, por exemplo, vamos ver algumas que eu já decorei aqui. Brocado, chibata, maceta, né? São expressões coloquiais do norte. No sul, eu vou ter o capaz, bar, che, barbaridade e assim por diante. Então, informal, situações informais. Agora, juntando, né, esse formal e informal, como é que eu vou cuidar esse grau de familiaridade entre os interlocutores? Eu estou na sala de aula com os meus colegas e professor, eu vou ter uma linguagem. Eu estou com os meus colegas, estão meus amigos numa festa, é outra linguagem. Eu estou com minha mãe, pai, ou meu marido e filho, enfim, no aniversário de 15 anos. Vamos utilizar uma linguagem. Mas estamos em casa, né, sentados no sofá assistindo um filme, eu vou utilizar outra linguagem. E assim sucessivamente vai acontecendo. Formal e informal, bonitas. Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Show. Fechamos aí linguagem. Eu deixei alguns exemplos a mais, tá? Você viu o que está acontecendo? Tenho tudo completo aí, linguagem formal. Mano do céu, você viu o que está acontecendo? Transformei em formal, né? Até a forma de tratar o interlocutor. Estou muito atrasado, né? Correto quanto às normas, formal. Caramba, estou muito atrasado, né? Utilizei interjeição, uso do tô, que nem lá o tá, reduzir o verbo, vai ser informal. Então, essa é a diferenciação na escrita. Aí chegamos à língua, né? A linguagem é toda essa comunicação a partir da língua e da fala. O que é a língua em si, então? É, de fato, um conjunto de palavras, né? São signos específicos. Essas palavras são organizadas a partir de regras gramaticais. Então, é o que nós chamamos de uma convenção que permite que a mensagem seja transmitida e compreensível para a maioria do grupo, tá? Dos indivíduos do grupo. Para isso que existe a norma culta. Por exemplo, né, eu estou morando no norte e quero enviar uma carta para um amigo do Rio Grande do Sul, né? Já estou com já uso várias palavras do vocabulário daqui no meu dia a dia. Mas os meus amigos do Sul não, eles não convivem com vocês, né? Com o manauara. Aí imagina se eu escrever uma carta, um e-mail para eles ou uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, só usando as gírias daqui. Porque tal coisa foi maceta, porque o que aconteceu lá, fulano teve uma atitude chibata, e essa hora também eu já estou brocado. Vocês acham que o gaúcho vai entender? Não. Então, por isso que existe a norma padrão, para que eu possa enviar uma mensagem e a maioria das pessoas compreendam aquilo que está acontecendo. É claro que mesmo dentro da linguagem formal, da padrão, eu vou ter também modos de usar conforme o meu interlocutor. Um texto jurídico, ele é mais formal que uma notícia de jornal, tá? Mas a notícia de jornal também respeita as regras. A diferença está no vocabulário, né? Porque um texto jurídico ele tem um público específico de advogados. Agora, uma notícia de jornal, ela precisa ser compreendida desde a criança que aprendeu a ler até o idoso lá do interior. Então, tem que ser uma linguagem mais simples, né? O vocabulário mais simples, mas correto. Então, isso também é um cuidado. Mesmo dentro do formal, nós teremos diferenças. Ainda, né, a língua ela vai ter um caráter social, cultural, e sempre vai ser utilizada por uma comunidade específica. Então, por isso ficou o exemplo. Língua portuguesa utilizada pelos países que falam português. Tem uma cultura, um caráter social traz essa língua. Língua inglesa, língua francesa, língua alemã e assim por diante. E aí eu aproveitei e já deixei essa observação para vocês, tá? A língua brasileira de sinais, a Libras, né, ela é uma língua de fato, tá? Não é
apenas um ramo do português. Ela tem uma estrutura gramatical própria e não só uma linguagem. E ela é reconhecida também como língua oficial de sinais do Brasil, né? É a língua oficial do Brasil de sinais. Quando diz ali tem uma estrutura gramatical própria, de fato. No Sul, eu já tive a oportunidade de trabalhar, fiz um curso para fazer correção de redação de vestibular de candidatos que utilizavam Libras. Então, eles têm um jeito próprio de escrever que é diferente da regra do português. Mas, claro, as palavras em si são em português, só para vocês entenderem. Mas, por exemplo, a pessoa que escreve em Libras, né, na alfabetização, o que acontece? Ela só usa os termos com significação completa. Então, é o substantivo, o verbo, é o outro substantivo. O verbo ele não é conjugado nas pessoas, né? Eu sou, eu fui, tu eras, ele era, nós éramos. É apenas, por exemplo, alunos, estudar, escola. Né? Se fosse nós escrevendo, seria os alunos estudam na escola. Então, para Libras, não é utilizado artigo, preposição, esses elementos. Então, de fato, existe uma estrutura gramatical específica. Tranquilo, entendido o que é a língua, é esse conjunto de palavras de fato organizadas por uma regra? Show! Aí, olha só, né, eu comentei para vocês ali que, enfim, esses conjuntos, né, eram signos. O que é um signo em si para cada palavra? É a união do significante e do significado, que forma o total do signo mesa. O significante seria apenas a escrita da palavra, né? Mesa. O significado é o que eu imagino quando alguém fala a palavra mesa. Então, unir a palavra que eu estou falando com o que eu estou enxergando é o que é chamado de signo, tá? Mas isso aqui é um extra só de curiosidade mesmo. O que interessa para vocês é essa ideia de entender que a língua é um conjunto de palavras organizadas. E, para fechar, a fala, tá? Que é o que estamos utilizando aqui a todo momento. A fala, o que ela tem de especial? É que ela é um elemento totalmente pessoal e individual. Cada pessoa pronuncia as palavras de uma maneira diferente, porque aí é uma questão biológica, genética. Cada pessoa nasce com um aparelho fonador diferente, certo? Pela fala, né, nós vamos organizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? A fala, a pronúncia vai seguir a regra gramatical, mas o som é pessoal para cada um. A nossa fala ela também vai ser influenciada pelo contexto, pelas nossas vivências, pela personalidade. Né? Vou adaptar no formal, mas no informal. Então, por exemplo, quando eu digo né, esse individual, a gente pode pensar na ideia de sotaque. Eu falo de uma maneira que é diferente daqui. Então, se eu estiver num ambiente que eu cheguei pela primeira vez e eu falar 2, 3 frases, as pessoas vão perceber, opa, ela é natural de outro lugar. Então, isso é ser a característica individual de cada um. Claro que naquele lugar as pessoas, todos os gaúchos falam desse modo, muito próximo, mas a pronúncia em si, a fala ainda é diferente, no sentido pronúncia, certo? Sobre isso, eu quero deixar só mais um comentário que é bem interessante para vocês terem ideia. Talvez vocês não lembrem, mas no colégio, vocês estudaram algo chamado fonologia, que era entender a pronúncia de algumas palavras. Né? Por exemplo, por que falamos gratuito e não gratuito? Né? O que é o LH, o que é o RR, o som do S e o som do 2 S. Isso nós estudamos na escola, todos nós. Mas na faculdade de letras em si, nós temos a diferenciação entre fonologia e fonética. A fonética não passa na escola porque é algo mais abstrato e é para entender, na verdade, para o futuro professor de português, entender as diferenças e explicar outros conteúdos para os alunos. Mas o que é essa fonética? É justamente estudar esse sotaque, compreender diferenças, por exemplo, da região que fala tia para a região que fala tia, e estudar por que se pronuncia dessa forma. Aí entra a questão do contexto cultural e social. Mas só um extra para vocês saberem o que é esse estudo. Linguagem, língua e fala, tranquilo?
Show. Então, vamos fazer um exercício também, tá? Temos aí uma publicidade, um cartaz. O desenho ali, observem que é como se fosse um dedo, tá? Está escorrendo um pingo de água desse dedo, e na bolinha desse pingo tem ali a representação do planeta Terra. Tá? Essa é a parte não verbal do cartaz, é muito importante. E o cartaz em si, a publicidade diz o seguinte: eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então, olha a sacada do marketing aí. O cartaz aborda a questão do aquecimento global, a relação entre os recursos verbais e não verbais. O que está escrito, que é desenho, nessa propaganda revela o quê? Que o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver o problema? Tem alguma solução aqui para a gente resolver o problema nessa imagem? Não, professora. Esses recursos revela que a preservação da vida na Terra depende de ações de desanalização da água marinha? Tem alguma coisa que nos faça pensar sobre isso? Tirar o sal da água? Não, também. Revela que a acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares? Tem algo tão geográfico assim nessa imagem, nessa escrita? Não, professora. Muito bem. Revela que o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável no mundo? Mostra aí alguma geleira? Não, também. Muito bem. Então, olha só. Esses recursos estão evidenciando o quê? Que a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Tá? Por quê, professora? Na imagem, nós temos um dedo humano, né? E numa posição de tipo, a pessoa está escolhendo o que fazer, né? A água está escorrendo, o mundo está se acabando. E aí a parte verbal junto, olha o verbo que foi escolhido, derreter. E o mais sacana do marketing, né? Tem certeza que você quer conjugar esse verbo? Então, é a posição do homem que vai fazer essas mudanças ou não. Muito bem. Olha só esse outro cartaz também que bacana, ó. Temos aí a imagem de um par de tênis, né? E tem escrito assim: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliado ao texto verbal, tem como objetivo, né? O que esse cartaz quer propor para as pessoas? Criticar as difíceis condições da vida dos refugiados? Vocês acham que tem alguma crítica aí, que eles são ruins? Não. Vocês acham que o uso dessa imagem com texto quer revelar, o mais importante que quer mostrar é a longa trajetória percorrida pelos refugiados? Não, professora. Muito bem. Incentivar a campanha de doação para os refugiados? Tem alguma palavra, aliás, na parte escrita que induz a gente a doar alguma coisa? Não. A união do tênis ali da frase quer denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados? Ou, que é provavelmente as duas que vai gerar dúvida, esse sapato com esta frase quer simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados? Sim, a letra E. Ótimo, olha só, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a situação. Então, se eu quero entender a situação, eu preciso me sensibilizar a essa causa, tá? E não tem denúncia aí, denunciar a situação no caso, não mostra a situação clara.
Não vou colocar o sapato para denunciar alguma coisa, mas sim para entender o que o outro quer. Show! Eu sei que passamos aí 2 minutinhos, mas só tem mais um exercício, tá? Pequeno texto, para a gente falar aí do formal e informal agora. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse só? Só? Ixi, cavalo tá manco, aguarde. Presta mais não. Temos aí um trecho de um diálogo, de uma narrativa, tá? João Guimarães Rosa, Estas Histórias. Observando a variedade linguística, que se vale o falante do trecho acima, percebemos o uso do que nessa fala? Construções sintáticas complexas e inapropriadas para o contexto? Vocês acham aí que está tudo seguindo a norma padrão? Não, professora. Exatamente, pelo contrário, né? Temos várias marcações ali que não são da linguagem formal. Aí, automaticamente, também já não é a letra B, tá? Porque ainda vai falar que é linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto, né? E não é isso que o falante está fazendo. Então, letra C ou D? Vamos lá. Letra C, deixa eu ver lá. Percebe-se o uso de gírias e interjeições, como ixe e aguado, prioritariamente utilizadas entre os jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. Ou coloquialismos de linguagem informal, como mecê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. Letra D, professor. Muito bem. Qual é o cuidado? Né? Realmente, ixe e aguado, né, se encaixam como gírias e interjeições, mas o problema é que o enunciado diz que é prioritariamente usada por jovens, né? E isso não confere contexto, né? São personagens adultos aí. Então, de fato, termos coloquiais e que estão apropriados para o contexto da conversa. Muito bem, bonitas. Alguma pergunta em especial? Alguma dúvida? Não, professor, hoje a aula foi muito maravilhosa. A senhora Ai, explicou que bem com bom. os exercícios, deixou até mais claro os assuntos, né? E a única coisa que eu tinha ficado com dúvida era naquele primeiro lá, e a senhora me ajudou a entender melhor. Show. Eu vou começar sempre a fazer assim, já separar o conteúdo com o exercício junto para vocês irem compreendendo. E fica melhor mesmo, e daí vocês já têm uma ideia de, por exemplo, como é que eu vou cobrar depois nas avaliações. Tá bom, professora. Bom, perdão aí pelo atraso, né? Vou ver o que está acontecendo com esse computador, que o coitado é novo, não sei o que houve, mas enfim. E boa semana para vocês, a gente se encontra semana que vem. Amanhã já vai estar no material no site, tá? Os slides de hoje, os exercícios. Tchau, tchau.